Quando eu era criança, meus pais tinham que fazer horas extras constantemente em empregos sem saída apenas para manter as luzes acesas e a comida na mesa. Isso significava que não apenas tínhamos que viver muito frugalmente, mas também não passava tempo com eles quase com a frequência que uma criança deveria. Não foi de todo ruim. No mínimo, eu sabia que minha mãe e meu pai se importavam comigo e fariam qualquer coisa para tornar minha vida um pouco mais fácil, mesmo que eles quase nunca estivessem por perto para demonstrar isso. Também tivemos a sorte de morar em um bairro que, embora relativamente pobre, era cheio de vizinhos que cuidavam uns dos outros. Mas nossa maior graça salvadora foi meu tio, Chris. Ele estava, para dizer o mínimo, carregado. Embora eu nunca tenha descoberto os detalhes do que ele fazia para viver, eu sabia que ele tinha algum tipo de cargo na NASA. Mesmo com seu estilo de vida agitado, ele ainda arranjava tempo para nos visitar pelo menos uma vez por mês, para nos ajudar a pagar as contas e, às vezes, para trazer uma coisinha especial para mim. Apesar das frequentes visitas de Chris à nossa casa, devo admitir que ele nunca se sentiu parte da nossa família. Claro, ele era legal e tudo, mas toda vez que eu olhava para ele, ele tinha uma expressão indecifrável em seu rosto, como se sua mente estivesse em algum lugar longe de nossa casa miserável. Ele nunca se sentiu pertencente, mesmo em reuniões familiares maiores, quando todos os tipos de personagens malucos apareciam em nossa casa. Isso não foi ajudado pelos presentes que ele me deu. Eles sempre foram de seu trabalho, sempre dados a mim com pouca ou nenhuma explicação e sempre estranhos. Uma vez durante as férias, ele me deu uma pedra brilhante. Sim, uma pedra brilhante reta. Sem dizer o que era ou por que estava brilhando. Parou de brilhar depois de uma semana e se tornou uma rocha normal, mas ainda assim. Outra vez, no meu aniversário, ele me deu um punhado do que chamava de ovos especiais e me disse para colocá-los na água. Na época, presumi que eles chocariam macacos marinhos ou algo parecido, mas, em vez disso, eles deixaram a água preta e fizeram a casa cheirar a enxofre, levando-me a despejar tudo rapidamente em um bueiro. À medida que envelheci, a frequência das visitas de Chris e dos presentes começou a diminuir gradualmente. Meus pais expressavam regularmente suas condolências, já que eles mesmos não podiam pagar muito por mim em ocasiões especiais, mas acho que secretamente eles estavam felizes por não ter que tolerar o que quer que Chris decidisse trazer para nossa casa a seguir. No entanto, Chris continuou a nos apoiar financeiramente e, por mais egoísta que pareça, acho que ficamos contentes em aceitar seu dinheiro sem ter que realmente interagir com ele. Então, um dia, quando eu estava nas férias de inverno e tinha cerca de 15 anos, ele apareceu sem avisar. Nevara a noite toda e minha mãe terminara de preparar uma escassa refeição de canja de galinha no fogão a gás. Estávamos apenas nos sentando para comer quando bateram na porta e ele estava parado ali, alto, de ombros largos e coberto de pó branco, parecendo um boneco de neve enorme. Mamãe expressou sua surpresa e empolgação, ele ainda era seu irmão, afinal, e o puxou para um abraço na porta. Ele simplesmente deu um tapinha nas costas dela, seus olhos tão distantes como sempre. Depois de se sentar conosco, Chris explicou que vinha trabalhando muito em seu departamento na NASA nos últimos anos, mas recentemente havia realizado algo muito grande, permitindo-lhe tirar uma folga para descansar. Claro, ele não diria o que havia realizado, ele sempre manteve segredo sobre seu trabalho assim. Mas não queríamos colocá-lo em apuros por revelar informações confidenciais ou algo assim, então nunca pressionamos por detalhes. Oh, ele disse de repente, virando-se para mim. Isso me assustou o suficiente para derramar um pouco de sopa no meu colo, queimando levemente minhas pernas através das calças. Chris raramente me chamava pelo meu nome e quase nunca expressava nenhum interesse real em falar comigo como agora. Sim? O que foi, tio Chris? Eu respondi, tentando o meu melhor para soar educada. Eu trouxe uma coisinha para você do trabalho. Depois do jantar, que tal você vir me ajudar a experimentar? Eu vi meus pais trocarem olhares cansados e conhecedores, não apenas pelo retorno dos infames presentes de Chris, mas pelo fato de que este era um que aparentemente precisava ser experimentado. Ainda assim,
ele pagou nossas contas por todos esses anos. O mínimo que podíamos fazer era deixá-lo ficar um pouco conosco e entreter o que quer que ele tivesse planejado para mim. Chris levantou-se cedo da mesa, dizendo-me para ficar parado e saindo pela porta da frente. Da janela, eu o vi remexendo no porta-malas de seu carro, antes de pegar uma caixa de papelão de tamanho considerável e desaparecer de vista enquanto a carregava pelos fundos de nossa casa. Alguns minutos depois, ouvi a porta dos fundos se abrir e a voz de Chris me chamando para sair. Olhei para minha mãe, que simplesmente acenou com a cabeça, como se dissesse vai lá e faz a vontade do cara. Depois de vestir meu casaco surrado e as botas danificadas pela água, saí para o quintal coberto de neve, preparando-me mentalmente para ver qualquer bugiganga que ele tivesse roubado da área 51. Tinha parado de nevar naquele ponto e, quando meus olhos se ajustaram para a luz moribunda, fiquei surpreso ao ver que era apenas um telescópio. Sem alavancas sofisticadas ou bugigangas anexadas, parecia tão comum quanto os telescópios. Ele sorriu quando me viu, ou pelo menos tentou fazer o que achava que era um sorriso. Desculpe, eu não consegui algo mais legal, garoto. Oh, não, isso é ótimo. Eu respondi, percebendo rapidamente que o alívio em minha voz poderia ser facilmente confundido com falta de sinceridade. Talvez fosse melhor assim, talvez fosse melhor que ele não soubesse que um presente normal era tudo o que eu realmente queria. Bem, disse ele, é melhor mostrar-lhe como funciona. Ele começou a me mostrar como operar o telescópio, como ajustar o foco e, quando isso foi feito, havia estrelas suficientes para ele me mostrar como encontrar algumas constelações famosas. Eu estava me divertindo tanto que mal percebi como estava ficando tarde. Chris fez uma pausa em suas explicações para deixar escapar um bocejo, e foi só então que percebi o quão cansado ele parecia. As bolsas sob seus olhos distantes estavam muito mais profundas do que da última vez que o vi, talvez esse suposto projeto da NASA realmente tivesse cobrado seu preço. Quando minha mãe saiu para nos ver, Chris nos disse que era melhor ir para a cama agora. Perguntei à mamãe se podia ficar um pouco mais fora e mexer no telescópio sozinha, e ela concordou, desde que eu entrasse se fizesse muito frio. Acho que ela estava feliz por eu ter a oportunidade de brincar com algo normal pela primeira vez. À medida que a noite avançava, continuei a olhar pelo ocular, observando o céu noturno claro com detalhes que nunca havia experimentado antes. Pude ver os braços polvilhados de estrelas da Via Láctea, crateras individuais na Lua e até me convenci de que havia encontrado Júpiter e estava olhando para suas próprias luas. Por fim, até meus pais foram para a cama, deixando-me na escuridão fria e silenciosa, apenas com as estrelas para me fazer companhia. Fiz uma pausa para olhar para cima do ocular, meu olho esquerdo ligeiramente dolorido por estar fechado. Eu me virei para olhar para a silhueta escura da minha casa atrás de mim, mas no processo meu pé ficou preso em um pedaço de chão especialmente escorregadio, me derrubando com ele. Estremeci, esperando não ter torcido por causa da minha mãe. Eu rastejei de volta para onde eu tinha certeza que o telescópio estava, agarrando uma das pernas para me levantar. Enquanto fazia isso, fiz uma pausa. Na parte de baixo do dispositivo, havia um mostrador que eu ainda não tinha visto. Chris alegou ter me mostrado todas as funções do telescópio, mas aparentemente ele deixou uma parte de fora. Esforçando os olhos na escuridão, pude distinguir o entalhe do mostrador no momento, rotulado simplesmente como um. Olhei para a casa novamente, imaginando por uma fração de segundo se deveria acordar Chris e perguntar a ele sobre isso, mas minha curiosidade superou todas as dúvidas que eu tinha. Afinal, era apenas um telescópio normal, certo? Agarrei o dial e o girei lentamente para a esquerda até ouvir um pequeno clique. Agora foi definido para outro entalhe, rotulado como 2. Pus-me de pé o resto do caminho, olhando ansiosamente para o ocular para ver o que havia mudado. E quando fiz, não pude evitar que um suspiro frio de admiração escapasse de meus lábios. O telescópio apontava para a Lua, que agora parecia tão próxima que era como se eu pudesse tocá-la. Eu podia ver seixos individuais revestindo o chão de cada cratera e tinha certeza de que, se olhasse bem, seria capaz de contar as estrelas na bandeira americana.
Então encontrei Júpiter novamente e ri de alegria quando pude ver claramente a grande mancha vermelha em toda a sua glória rodopiante, com o ocasional ponto de uma lua passando na frente dela. O nível de detalhe que eu estava obtendo agora era de puro espanto, nem mesmo comparável ao que eu tinha visto antes. Eu me perguntei por que Chris não havia mencionado esse mostrador, o mostrador que parecia revelar o verdadeiro potencial do humilde telescópio. Então, percebi que talvez este não fosse um telescópio humilde afinal. Talvez tenha algo a ver com o último projeto de Chris na NASA. Ainda assim, Chris nunca teve o cuidado de me dar presentes e nunca escondeu de mim as características deles. Para ele de repente estar escondendo segredos sobre algo, estava fora do personagem. No final, eu me assegurei de que ele provavelmente tinha esquecido de me contar sobre o Dial, e não era nada com que eu precisasse me preocupar. Estendi a mão para colocá-lo de volta na configuração padrão, planejando encontrá-lo novamente pela manhã e perguntar a Chris sobre isso. Minha mão vacilou antes de chegar ao Dial. Havia um entalhe adicional que eu não tinha visto. Foi rotulado como 3. Eu debati seriamente o que fazer naquele momento. Estava ficando absurdamente tarde, e eu já estava gelada até os ossos. Quem sabe que nova descoberta eu faria e quanto mais da noite isso levaria. Mas desta vez, certifiquei-me de que não havia mais entalhes no mostrador. Este foi definitivamente o último, então prometi a mim mesmo que seria a última coisa que verificaria antes de dormir. Eu o agarrei e me virei. Não se mexeu. Olhei mais de perto para o minúsculo número 3 impresso. Parecia haver um minúsculo buraco de fechadura sob o terceiro entalhe, e era meu melhor palpite que algum tipo de mecanismo estava impedindo o mostrador de girar mais. Bem, foi isso. Se eu precisava de uma chave para chegar ao terceiro entalhe, claramente não era algo que eu precisava mexer sem Chris. Girei o dial de volta para bocejei e voltei para dentro. O interior de nossa casa estava tão escuro e silencioso quanto o exterior agora. Meus pais haviam se retirado para seu minúsculo quarto no andar de cima, e eu estava prestes a fazer o mesmo com minha própria cama no sótão, quando avistei Chris dormindo no velho sofá da sala. Era onde ele sempre dormia, na época em que fazia visitas domiciliares regulares, e ouvir seus roncos leves me dava uma estranha pontada de nostalgia dos dias em que ele nos visitava regularmente durante as festividades e me dava algo provavelmente legal. Esta noite foi um pouco diferente daqueles dias, no entanto. Por um lado, Chris tinha sua pasta ao lado dele, no chão ao lado do sofá. A pasta misteriosa que eu vira manusear muitas vezes, mas que ele sempre guardava no carro. Talvez em sua exaustão, ele tenha esquecido de deixá-lo lá. Se isso fosse verdade, então, ele também se esquecera de fechá-lo. O pseudo-brilho branco das pastas de papel pardo chamou minha atenção na sala escura, pastas confidenciais saindo da pasta sobre a qual sempre me perguntei. Senti meus pés dando passos em direção a ela, sabendo que não deveriam, mas sendo incapaz de resistir à atração do que mais poderia estar lá dentro. Eu estava perto o suficiente agora que, se Chris acordasse, não haveria desculpa para eu estar aqui. Agachei-me, olhando para a escuridão daquela pasta, imaginando se encontraria respostas para perguntas que não tinha. No fundo, brilhando ao luar fraco que entrava pelas janelas foscas, localizei uma pequena chave cromática marcada com o número 3. Ok, Eli, eu disse depois de uma pequena batalha mental comigo mesmo. Tudo o que vai fazer é ver se a chave serve. Então você vai colocá-lo de volta de onde veio e ir para a cama. Nenhum dano feito, nenhuma pergunta feita. Meu coração disparou quando coloquei a chave no bolso, sentindo como se tivesse acabado de roubar segredos do governo e os policiais fossem arrombar a porta a qualquer momento. Mas eu já havia chegado tão longe, não havia como me parar agora. Correndo furtivamente de volta para a porta, corri para o telescópio para ver se funcionaria. Sim. Houve um clique e depois outro enquanto eu girava o dial de 1 para 2 e finalmente para 3. O terceiro entalhe exigiu um pouco mais de esforço, como se fosse pegajoso. Ou como se não fosse para virar. Apontei a lente para um pedaço claro do céu com apenas algumas estrelas distantes no caminho,
apenas para me dar um pouco de espaço para as pernas para o que eu seria capaz de ver através da ocular agora. Nenhuma quantidade de espaço para as pernas poderia ter me preparado para isso. Quando olhei pela ocular, a princípio não consegui entender o que estava vendo. Era apenas bolhas abstratas para mim. Mas conforme o foco se ajustava, percebi que não estava mais olhando para o vazio do espaço. Parecia uma espécie de deserto. Um deserto cinza e coberto de areia com dunas altas e um céu âmbar taciturno crepitando com relâmpagos distantes. E de frente um para o outro em uma das dunas eram duas coisas. Eu não tenho exatamente uma palavra para a textura de seus exteriores, parecia. Provavelmente porque eu nunca tinha visto nada que se parecesse com eles. O mais próximo que posso pensar para descrevê-los é como rocha, com rachaduras e fendas em sua pele, mas de alguma forma ainda flexíveis. Seus corpos eram altos e afilados, mais largos na parte inferior e separados na parte superior em dois longos apêndices que se assemelhavam a orelhas de coelho. Ou, pelo menos, teria sido divertido se não tivesse me assustado. Os dois seres estavam pairando um pouco acima da superfície do deserto áspero, e se eu não os conhecesse melhor, diria que eles estavam conversando um com o outro. Eu não vi nenhum traço facial, mas eles pareciam estar se movendo ligeiramente em turnos, como se trocassem palavras. Então, abruptamente, eles pararam. O que estava mais perto de mim começou a girar e, ao fazê-lo, foi lentamente apresentado a dois buracos em chamas em sua superfície. Dois olhos brancos e ardentes que, apesar de não terem nenhuma característica acompanhante, instantaneamente me deixaram saber que estavam furiosos. Furioso por ter sido espionado por alguém como eu. Mas espere, isso não fazia o menor sentido. Como essa coisa incrivelmente distante, poderia saber que eu estava olhando para ela? A distância entre nós deve ter sido insondável então, e ainda, ele me viu? Sem nenhum aviso, a coisa mais próxima, aquela que tinha me visto, começou a se mover. Rápido. Em minha direção. A areia carvosa do deserto abaixo estava agitada em um frenesi enquanto girava cada vez mais perto até que tudo o que ocupou meu campo de visão foi o cinza de sua pele. Eu gritei, me afastando da ocular e caindo de bunda para trás. Minha cabeça girou rapidamente, como se procurasse uma ameaça iminente. Mas não havia nenhum. O quintal coberto de neve estava tão vazio, tão silencioso quanto estivera a noite toda. Eu ainda estava aqui, e o que quer que eu tivesse visto ainda estava lá fora. Cautelosamente, dei outra olhada na ocular. Ainda era tudo apenas cinza. Girei o botão de volta para a configuração 2 e a visão calma e familiar do espaço sideral voltou para mim. Quando minha frequência cardíaca voltou ao normal, decidi que o frio devia estar me afetando, e dormir um pouco agora seria a minha melhor opção. Eu tinha certeza de que o tio Chris teria uma boa explicação pela manhã, e seria isso. Por mais que eu me tranquilizasse, não consegui nada além de um sono inquieto naquela noite. Na manhã seguinte, fui acordado com o som de uma voz desconhecida gritando. Depois de alguns segundos, percebi que era Chris. Eu praticamente nunca o tinha ouvido levantar a voz antes, então mesmo em meu estado grogue eu poderia dizer que algo estava seriamente errado. Desci as escadas para encontrar Chris e meus pais parados na sala de estar, parecendo estar envolvidos em uma discussão unilateral. Chris estava andando de um lado para o outro, divagando sobre ter perdido alguma coisa, e meus pais, que já estavam atrasados para o trabalho, ficaram olhando ansiosamente para o relógio. Foi só depois que minha mãe conseguiu falar que ele se acalmou um pouco. Tudo bem, eu entendo que você está chateado, mas você poderia apenas descrever o que estamos procurando aqui, para que possamos realmente ajudá-lo? Eu já te disse 1000 vezes, é uma pequena chave de prata e estava na minha caixa ontem à noite e agora não está. Entendeu? Eu senti meu coração afundar. Merda. Eu nunca coloquei de volta. Não adiantava esconder isso dele. Eu vim limpo, ali mesmo. Eu disse a Chris que peguei a chave para que havia usado ontem à noite. Eu não esperava sair completamente por roubá-lo,
mas pelo menos esperava que ele se acalmasse agora que sabia onde estava. Aconteceu exatamente o contrário. Seu rosto já pálido foi drenado do pouco sangue que restava. Vocês dois podem ir trabalhar, ele latiu para meus pais, um comentário extraordinariamente assertivo dele. Eles já estavam atrasados, porém, e provavelmente estavam felizes por estarem livres de suas travessuras. Uma vez que eles estavam fora da porta, ele se virou para mim com seus olhos frenéticos. Mostre-me exatamente onde você o colocou. Conduzo Chris para fora, para onde o telescópio ainda estava na neve, um pó fresco cobrindo levemente sua superfície preta e brilhante. Apontei para a pequena chave, ainda na fenda onde havia colocado para abrir o terceiro entalhe. Chris se abaixou com urgência, girando o dial de 1 para 3 novamente olhando pelo ocular. Depois de um momento, ele olhou para mim, seus olhos finalmente aqui e não em outro lugar, e disse apenas uma coisa. Você precisa sair. E essa é a história de como minha família se estabeleceu em uma nova casa moderna e luxuosa em uma propriedade rural isolada. Chris nunca explicou por que comprou uma nova casa para nós, nem por que era tão longe da antiga, mas é claro que meus pais ficaram em êxtase com isso. Eles ficaram um pouco tristes por deixar nossos velhos amigos do bairro degradado no passado, mas esse foi um pequeno preço a pagar por uma vida melhor. Também nunca contei a meus pais o que aconteceu naquela noite, e eu não queria que eles se preocupassem comigo. Chris ainda nos enviava um cheque ocasional, mas agora que estávamos tão bem graças a ele, não precisávamos mais de sua ajuda. Eventualmente, ele parou de nos enviar qualquer coisa, parou de vir à nossa casa, parou de se comunicar conosco completamente. Esquecemos-nos dele e eu esqueci-me do que tinha visto no telescópio. Meus pais conseguiram empregos decentes, e depois de alguns anos, me mudei e consegui minha própria casa. Tudo estava bem. Até esta manhã. Eu estava equilibrando o orçamento da minha nova casa enquanto o noticiário local da minha cidade passava na tela plana da mesma sala. Na verdade, era apenas ruído de fundo, e eu não estava prestando muita atenção ao que realmente estava acontecendo. Não até que por acaso olhei para cima no momento certo, para avistar algo que me fez pensar duas vezes. Uma fotografia extremamente granulada foi exibida na tela, do tipo que só poderia ser de algo muito distante. Níveis do espaço sideral distantes. Isso foi reafirmado pelo fundo preto e pontos brancos difusos espalhando o fundo da foto, mas o que me chamou a atenção foi o borrão escuro e acinzentado no centro da fotografia. Não deveria ter significado nada para mim, e ainda assim, significou. Porque esse borrão em particular tinha uma forma longa e cônica. E terminou no que parecia ser orelhas de coelho compridas. De repente, tudo o que aconteceu naquela noite voltou para mim, e agora eu precisava desesperadamente saber o contexto dessa imagem, procurando o controle remoto e aumentando o volume. Em outras notícias, os astrônomos avistaram recentemente este pedaço de detrito quando ele entrou rapidamente em nosso sistema solar ontem de manhã. Embora sua forma incomum possa despertar o interesse de alguns, somos informados de que não é motivo de alarme, já que dezenas de meteoros e outros pequenos detritos espaciais passam pelo planeta Terra todos os anos. A recente chuva de meteoros no fim de semana passado deve ser uma prova disso, é claro. Oh, você conseguiu pegar isso, Sam? Eu tive que trabalhar naquela noite. Sim, Kate, e foi tão bonito quanto dizem. Vou enviar um vídeo para você em algum momento. Agora, aqui está o clima. Os sons da TV não significavam nada para mim, pois foram substituídos pelas batidas de pavor em meus ouvidos. Eu queria ligar para Chris, para ligar para alguém que pudesse entender, mas percebi que não tenho o número dele há anos. Não sei com quem mais posso falar sobre isso, mas sei de uma coisa. Esses escombros não vão simplesmente balançar pelo planeta Terra.